Olá, bom dia pessoal. Bom, resolvi gravar um vídeo porque assim fica parecendo que nós estamos tendo uma aula de verdade, né? Bom, antes de a gente entrar na quarentena, nós estávamos falando sobre o processo de globalização. A gente falou sobre o período de Guerra Fria, aquele mundo bipolar, acaba a Guerra Fria, todo mundo torna-se capitalista e a gente tem uma possibilidade de falar que o mundo tornou-se multipolar, se a gente olhasse pelo viés econômico, ou um mundo até monopolar ou bipolar, se a gente olhasse quais são os países que têm maior poder militar. E depois disso, nós começamos a conversar sobre globalização. Globalização é uma matéria que vocês já viram no ano anterior, mas é importante a gente resgatar. O que nós conversamos sobre globalização é que existe duas tendências quando se fala de globalização. De falar que é um fenômeno atual ou de falar que é um fenômeno que vem desde o início da colonização, mas que tem o seu ápice, ou seja, encontra o seu auge nos últimos anos ou nas últimas décadas, melhor dizendo. O mais correto e mais aceitável é a gente considerar que a globalização é um processo que tem se desenvolvendo desde o período da colonização. E o que seria a globalização? A globalização seria esse processo de cada vez maior integração econômica, cultural e comunicacional entre os países. Eu mostrei também, e havia no livro, essa imagem para vocês, que mostra que o mundo parece que cada vez vai tornando-se mais pequeno com o decorrer dos séculos. Isso ocorre por quê? Porque com a evolução dos transportes e da comunicação, cada vez mais a informação e as mercadorias circulam muito mais rápidas de um ponto para o outro nesse nosso mundo. Isso cria a sensação, ou seja, a percepção que o mundo tornou-se cada vez menor. Mas claro que o mundo está ali, o mundo torna-se igual. O que muda é a nossa percepção de como a gente enxerga esse mundo. Depois disso, nós conversamos sobre globalização versus um outro termo que surge, que é o termo mundialização. Falei para vocês que os dois termos são tratados de modo muito singular, ou seja, às vezes eles são dois termos que são tratados como se fossem iguais, mas globalização é um termo que se tem origem nos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos foi o grande vencedor desse período de Guerra Fria, né? E o nosso é o país mais, digamos assim, mais capitalista, foi o país que teve maior importância capitalista nas últimas décadas. Por outro lado, surgiu um outro termo que teve muita força na França, que faz uma crítica à globalização, que é a mundialização. Geralmente a mundialização faz uma crítica à globalização. Ela quer dizer que se globaliza tudo sim, mas se globaliza mais as questões relacionadas à finança. Então, para a aula de hoje, eu trouxe um documentário para vocês. Esse documentário é o documentário que nós iríamos assistir lá na sala de vídeo e deu problema naquele agendamento, lembra? Esse documentário chama Milton Santos ou O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Do lado de cá, de que lado, né? Do lado nosso, do lado do que seria chamado de periferia, ou poderíamos dizer do lado dos países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento. São termos que vão se modificando no decorrer dos anos, mas quer dizer e quer contrastar que existe um lado que nós temos países que são países ricos e de outro lado países que estão tentando ter sucesso nessa empreitada, né? Esse cara, o Milton Santos, ele foi um geógrafo brasileiro e na época da ditadura ele saiu do Brasil e ele foi dar aula em vários países do mundo. Ele começou dando aula, se não me engano, na Sorbonne, em Paris, e da Sorbonne ele começou a dar um tempo de aula em Paris, depois foi dar um tempo de aula em outro país. Então ele era um cara que ficou muito, muito conhecido, escreveu muito, deu aula, se não me engano, na Tailândia também, deu aula na África, deu aula nos Estados Unidos, e ele tornou-se o geógrafo brasileiro mais premiado.
no Brasil e um dos geógrafos mais premiados no mundo também. Então, sempre que se fala de globalização, as pessoas acabam recorrendo ou discutindo um pouco das ideias do Milton Santos. É um documentário interessante, ele traz aspectos positivos da globalização e faz uma crítica à globalização também, traz alguns aspectos negativos e algumas alternativas que a globalização traz para a gente sair desses problemas econômicos que ela também acarreta. Bom, para a aula de hoje, eu espero que vocês façam um mapa mental e não um resumo. Aliás, eu vi o mapa mental de vocês, achei que ficou muito legal, mostrei até para os meus alunos do 7º ano, para eles usarem de inspiração para fazer mapas mentais. Por que mapa mental e não um resumo? Bom, o resumo é muito importante também vocês fazerem para treinar como que faz um texto argumentativo, mas nesse momento eu queria que vocês fizessem um mapa mental, porque o mapa mental também é uma técnica legal para vocês irem desenvolvendo e serve para estudar, né? Porque para fazer um mapa mental, você tem que ver o que é o principal que você vai anotar e saber conseguir distinguir o que é o principal entre um monte de coisa que as pessoas estão falando é muito importante. Então, é uma técnica muito legal para vocês estudarem depois para o Enem, para o vestibular futuramente, belezinha? Qualquer dúvidas, vocês postem comentários embaixo da atividade e vamos nos falando. Tchau, tchau.